Vamos começar então a nossa aula sobre as noções de natureza e cultura, que vão ser muito importantes aí para todas as áreas de humanas. Vamos lá então. Eu queria fazer aqui já apresentando já os termos, né, natureza e cultura para vocês logo de imediato e tentando dar uma definição mais ou menos geral para depois a gente ir vendo como que as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, tá bom? É esse que é o ponto-chave aqui para a gente entender, porque ao longo do tempo, as noções de natureza e cultura foram meio que evoluindo e foram modificando-se bastante, na verdade. A ideia de pacto social, a ideia de contrato, sabe, que vai surgir bem ali na Idade Moderna, tá? Até existia na Idade Média, Idade Antiga, eles falam mesmo de pacto social e tal, alguma coisa assim, mas tinha um valor muito mais fraco na Idade Antiga e na Idade Média. Na Idade Moderna, acaba adquirindo um papel fundamental, né? Até para a própria formação do Estado moderno. Vou pegar aqui um quadro para ver se a gente consegue. É isso. Aí, o que vai acontecer, gente? A primeira coisa que vai logo que marca, né, a diferença entre o que é natural e o que é cultural antes de mais nada, o que diz respeito aos nossos, aos que vem espontaneamente, tá, do nosso próprio corpo, do nosso próprio organismo, e o que vem da cultura, antes de mais nada, seria algo produzido pela razão, tá bom? O que acontece, gente, diante dessa distinção aqui entre o que é produzido, né, entre o que é natural, o que é espontâneo e o que é produzido, nós vamos ter assim, maneiras diferentes de ver isso ao longo do tempo. E o grande problema aqui, gente, é que como você olha para a razão humana, para a primeira coisa que a gente tem que colocar logo de cara aqui, como que você olha para a razão humana? A razão humana, ela parece ser uma faculdade natural, nossa, óbvio, mas será que aquilo que é produzido pela razão humana vai ser também natural por ser uma espécie de extensão daquilo que é nosso, né, da nossa natureza? Aquilo que é uma extensão da nossa natureza é também natural? Ao longo do tempo, vai haver pelo menos no início, né, na origem mesmo, você vai ter uma ideia de que aquilo que é produzido pela razão vai acabar sendo também uma extensão, tá, de algo natural em nós. Mas mais do que isso, sabe, gente? Na origem mesmo, lá na Grécia Antiga, né, você tem lá um pensamento de que você precisa se adequar, né? A sua razão, ela precisa se adequar a uma determinada ordem que já existe no mundo, que já existe lá no cosmos, ao nosso redor. Então, a ideia daquilo que é produzido ali, tá? Principalmente, você tem que pensar antes de mais nada, como que deve ser produzido? Como que deve ser produzido? O pensamento mais antigo, tá? Sempre vai se preocupar assim do tipo, será que pode ser produzido qualquer coisa? Qualquer coisa que vai ser importante para o ser humano? Qualquer coisa que vai ser o melhor? Não. Vai ter que ser algumas coisas específicas e bem direcionadas, tá? Para a ordem que a gente encontra no mundo. Aí você vai falar, poxa, mas essa ordem a gente não encontrou pela razão também, né? Não foi a razão que, em certo sentido, identificou a ordem. Não, o pensamento grego antigo não é de que a razão encontrou essa ordem. A ordem já existia lá no mundo, a ordem lá no mundo, sabe, já existia de antemão e você descobriu essa ordem, tá bom? É uma ideia assim, mais ou menos, não é que você criou, que você projetou lá fora, pura e simplesmente, mas a ordem já existia lá. Então você tem lá uma ordem do mundo, essa razão que projeta, sim, algumas coisas produzidas por ela, tá? Através da técnica, né, ou tecné, certo? Da técnica. A partir da técnica, ela produz certas coisas e essa produção precisa se adequar o máximo possível a essa ordem do mundo. Então, imagina o seguinte, você tem uma certa gradação
de técnicas, digamos assim, que foram cada vez mais próximas daquela ordem que é a ordem do mundo. Quanto mais próximo for da ordem do mundo, mais digamos assim, mais considerada deveria ser essa técnica, né? Aquilo que foi produzido. Antes de mais nada, tem que estar próximo da ordem do mundo. Você tem de antemão essa ordem do mundo e você precisa se aproximar dessa ordem do mundo. Esse é o pensamento mais grego, tá bom? Assim, da coisa. Isso vai criar uma certa gradação de culturas. Né? Tipo, vai haver uma cultura que vai ser mais próxima da ordem do mundo, outra que não vai ser tão próxima assim, mas tem algumas coisas em comum. Uma terceira que vai ser um pouquinho mais distante, uma quarta, uma quinta. Não sei se você já começa a observar aqui um certo problema, né? Que vai começar a ter uma certa, como pode dizer, uma certa hierarquia das culturas que são mais próximas da natureza, da ordem do mundo, e outras que são mais distantes. Ou seja, aquilo que a gente está produzindo pela razão é uma extensão da nossa faculdade, é natural, beleza, mas ela precisa estar sempre adequada com o mundo mesmo, a ordem que o mundo está lá fora, a ordem do mundo que existe lá fora. Vamos tentar pensar, então, que isso aí vai criar uma série de problemas, né, logo de cara. Imagine que você vai acabar construindo uma visão de cultura que é muito, assim, naturalizante, né, se você consegue observar essa questão. É uma coisa de você estar produzindo conhecimento que vai ter uma ligação, tá, direta com a natureza. Quando a gente fala do artesão, da técnica grega, quando você fala lá, por exemplo, que Aristóteles, né, defende que a arte deve imitar a natureza, sabe? É muito isso mesmo, é tipo, a arte, ou seja, a técnica, aquilo que é produzido pela razão humana, deve imitar a natureza, deve se aproximar o máximo possível da natureza. E você tem uma ordem no mundo e você precisa ordená-la. Então, quando eu falo do mundo aqui também, gente, eu estou falando muito da natureza mesmo, assim, do cosmos, o mundo ao redor do universo, tipo assim, tá? Há uma concepção de que existe essa ordem ali nas coisas e você tem que estar sempre se adaptando àquilo ali. E mais do que isso, a gente já comentou também, e não exatamente para vocês, né, mas para uma outra disciplina, na verdade, é que os gregos eles também tinham uma coisa de um ideal de nobreza, sabe? Do que é o melhor. Ele quer a areté, a virtude, certo? Então você tem lá uma ideia de que esse cosmos ordenado não só assim, não é uma questão de ordem qualquer que a gente vai querer, mas é uma coisa assim para buscar o melhor que existe nessa ordem. O melhor, eu quero o melhor da ordem humana, o melhor para produzir, para ele ser excelente naquilo que ele faz, excelente naquilo que ele é, o máximo possível, sabe? Tem uma ideia assim de uma ideia de nobreza. Aí você já começa a ver toda a merda que vai dar, né? Não sei se você começa, já digamos assim, desculpa a palavra, mas você começa a imaginar todo tipo de problema que pode acabar surgindo daí. Por quê? Você já começa a imaginar que existem algumas culturas que são mais elevadas do que outras, mais nobres do que outras, e são mais próximas de uma concepção de ideal de natureza, de uma ordem da natureza, e outras parece que ficam um pouquinho no nível mais embaixo, tá? Mais inferiores. Os gregos se sentiam, cara, né? Claro que eles são, cara, os gênios, né, da parada toda. Todo mundo pensa que você mesmo, né, é um gênio. Mas, assim, os gregos tinham muito dessa noção. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eles não estão simplesmente querendo humilhar as outras pessoas, tá? Eu acho que é um ponto importante para falar dos gregos. Eles não estão querendo simplesmente se passar por cima dos outros, mas não, eles querem realmente encontrar um ideal de ser humano que seja realmente importante para todos, não só para eles, mas eles obviamente vão dar aquele lado tipo, isso aqui veio daqui, tá? Veio da Grécia, nós somos os especiais e tal, né? E os outros
né, podem seguir sem problema, podem também seguir o ideal grego sem problema nenhum. Tipo, não é uma coisa assim que você está proibido de seguir o ideal grego, né? Tanto que os romanos depois vão seguir também, em certo sentido, um pouco do ideal grego, né? Então você vai ter essa ideia de uma cultura que está sendo como que superior às outras, tá? Existe um pouco disso. A ideia de nobreza, de Aristeia, de Areté, vai trazer uma ideia assim de uma cultura, tá, que é mais elevada e mais próxima da natureza, que descreve o mundo melhor. Veja que é uma visão um pouco naturalizante das coisas. Bom, vocês entenderam aqui, né? A primeira parte aqui da ordem e lei do mundo, da natureza, tá, ok? Estou falando aqui de leis da natureza, em primeiro lugar. E o melhor que eu falo aqui em relação ao melhor da natureza, das coisas, da ordem do mundo. Se existe, por exemplo, uma condição do corpo humano que seria melhor, ela sempre será preferível, tá? Em detrimento de outras questões. Tipo, uma condição mais saudável do organismo humano seria preferível em detrimento de outras condições. Então, assim, a questão do melhor aqui eu estou colocando assim, mais ou menos nesse sentido. Então você vai ter lá uma busca por uma excelência, por uma nobreza, por uma ordem da natureza humana cada vez melhor, cada vez mais excelente, cada vez mais perfeita. E vai acontecer o seguinte, que a gente vai ter também, obviamente, essa imitação, tá, da natureza, da ordem, das leis. E a imitação desse melhor, antes de mais nada. Esse é o pensamento básico entre os gregos. Tá? Quando você fala, então, de natureza e cultura, você está pensando em alguém, pensando basicamente nesse sentido. Uma das consequências aqui, gente, é o seguinte: o conhecimento, tá? Tudo vai depender do nível da ciência que se tem em um determinado período. Uma visão como essa, que é muito naturalizante, sabe, que interpreta a própria noção de cultura muito ligada a uma imitação da natureza, acaba sendo muito, digamos assim, fechada, presa. Ela tem dificuldade para se mudar, para se modificar. Para haver alguma modificação na própria noção de cultura desse povo, você teria que fazer o quê? Você teria que mudar a própria perspectiva, a própria compreensão do que seja algo natural, tá? Essa noção de leis aqui e e do melhor, isso aqui teria que ser mudado num nível natural, tá? Através de demonstrações, através de experimentos, sabe-se lá o quê? Nível de conhecimento da natureza, para esse outro lado aqui, tá? Você também ser modificado. Então, o que vai acontecer? Naquele período, havia um conhecimento muito limitado a respeito de vários assuntos. Por exemplo, de homem e mulher. Por que umas pessoas nascem homem e outras nascem mulher? Né? Cara, existiam algumas teorias dessa época, né, biológicas, de como a coisa funciona. Aristóteles tinha uma teoria sobre isso. E a teoria não era muito favorável para as mulheres, infelizmente. Mas era uma teoria biológica que se tinha na época, e baseada em alguns princípios lógicos que existiam na época. Eles não faziam essa teoria por maldade, sabe? Por simples questão assim do tipo, vamos humilhar as mulheres, vamos colocar elas como inferiores para, sei lá, para exercer poder sobre elas, alguma coisa assim. Mas não exatamente. Eles tinham um conhecimento limitado do que era o sexo masculino e o sexo feminino, e o conhecimento de ordem natural, ok? E esse conhecimento de ordem natural limitado fazia com que eles tivessem uma noção totalmente deturpada, né? E isso era jogado para a cultura. Então você vai ver lá, realmente, às vezes, algumas teorias, por exemplo, que podem soar extremamente machistas, e são mesmo, né? Para ser mais claro, né? Bastante machistas para aquele período, né? De que o homem tem que ser a cabeça e a mulher tem que ser submissa e tudo mais. Você vai lá, a política de Aristóteles, você tem uma coisa um pouco assim, apesar de que tipo, a mulher não é uma serva, não é uma escrava, né?
ela simplesmente está num nível um pouquinho abaixo do homem. Esse é um problema, né, gente? É um problema terrível, né? Mas acabava acontecendo naquele período. Então, aqui a gente tem, né, a questão do pensamento grego, antes de mais nada. Entre os gregos, a gente vai acabar tendo muito essa ideia de natureza e cultura, Idade Antiga, beleza? Agora, quando a gente vai para a Idade Média, a gente não muda muita coisa, né? Nós temos aí, no máximo, um aprofundamento dessa noção. Essa visão, então, vai ser seguida, tá, pelos medievais, pelos filósofos medievais, que são religiosos, então eles vão simplesmente vão tentar cristianizar, digamos assim, o pensamento grego. A filosofia antiga, aristotélica e platônica vão ser cristianizadas, né, pelos filósofos medievais. Então, você vai ter lá a filosofia de Santo Agostinho, cristianizando Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, cristianizando Aristóteles. E então você vai acabar tendo um movimento assim de trazer tudo que era grego para o pensamento mais de toda, digamos assim, de toda a influência onde a igreja estivesse, né? Você vai ter lá um pensamento de Aristóteles, dos gregos e tal. Só que é de uma maneira assim já, obviamente, adaptada de acordo com o cristianismo. O que vai acontecer aqui? Vai haver muita novidade em relação aos gregos, assim? Olha, propriamente, eu diria que talvez uma das novidades que vai acontecer entre os medievais é uma questão, assim, talvez do direito, tá? Da questão do direito, das leis, tá? Que vai ser um pouquinho diferente, porque o direito, por exemplo, que a gente conhece é o direito romano, né? Então, os medievais já beberam, digamos assim, do que veio dos romanos, e por isso mesmo tem lá toda uma teoria do direito, e por isso que você vai falar, por exemplo, de direito canônico na Idade Média, tá? E nesse sentido que a gente fala um pouquinho assim de um avanço em termos de noções de leis, tá? Para os medievais, você vai ter lá pelo menos 4 tipos de leis, né? Eu vou botar aqui uma teorização vinda de Tomás de Aquino. Tem a caneta mesmo, enfim, caneta. Vou fazer aqui um negócio, tá? Só para separar mais ou menos. Isso aqui são... agora sim ficou legal. De grego. Vou maximizar aqui. Isso aqui é o pensamento grego, tá bom? Que vai ser seguido, em certo sentido, pelos medievais. Mas os medievais vão ter também um pensamento, vou botar aqui, que diz respeito a tipos de leis. Então, aqui tem lei eterna, lei natural, ok? São basicamente uma coisa que estaria mais associada ao aspecto da natureza. Agora, o aspecto da cultura, a gente vai ter aqui as outras 2 leis. O que vai acontecer aqui, gente? Nessa lei, nessa divisão aqui de 4 tipos de leis, um autor como Tomás de Aquino vai fazer o quê? Vai fazer uma inter-relação entre elas, tentando identificar como que as coisas funcionam, né? Qual é a base de sustentação, né, de todas as relações sociais e até mesmo as relações que tem uma ligação também com as relações do mundo, né, antes de mais nada. Porque entenda o seguinte, vamos lá, no aspecto da natureza aqui. A lei eterna seria o quê? Lei eterna seria a lei que está dentro do intelecto divino. Sim, aquela que está dentro do intelecto divino. Mas você fala, poxa, mas dentro do intelecto divino? Sim, dentro do intelecto divino. Qual o problema dessa lei? Ela tipo assim, ela é conhecida pela gente? Não, né? Ninguém sabe o que está dentro do intelecto divino. Mas ela serve de base de sustentação para todas as outras leis. Porque ela vai servir como que uma espécie de axioma, né? Que a partir dela todas as outras vão sendo validadas, digamos assim. Então você tem lá a lei eterna, que está no intelecto divino, dentro do intelecto divino, e a lei natural vai ser uma lei que é, obviamente, a lei da natureza, tá? Lei das coisas ao nosso redor, a lei de como
o nosso intelecto funciona, né, antes de mais nada, as leis, digamos assim, os princípios lógicos da razão. Esses princípios lógicos da razão são, antes de mais nada, princípios que descrevem como as coisas são, tá bom? Não é uma coisa simplesmente da minha cabeça, mas ele tenta descrever o ser mesmo das coisas. Pelo menos era o pensamento que os medievais tinham. Você fala muito de lei natural, por exemplo, já é associado a uma certa lei da razão, os princípios lógicos da razão também, tá? Porque não havia muita ideia de lei natural ainda num nível mais avançado, tá? Mas no pensamento lei natural, tipo assim, avançado que eu falo, igual como acontece na Idade Moderna, né? Quando você tem lá leis do movimento, leis da termodinâmica e tudo mais, que são leis naturais. Pois bem, eles tinham algumas noções de alguns certos padrões que a gente até poderia ser chamado de leis da natureza lá fora, mas geralmente quando se fala de lei natural, é uma lei assim, tipo das sequências de princípios racionais que o ser humano tinha, que expressam o mundo, tá? Expressam a natureza. Então, desse lado de cá, você tem uma base de sustentação, que é o seguinte, esse lado da natureza, certo? Que, por mais que a gente tenha lá, a gente nunca tem acesso à lei eterna, essa lei natural é como se fosse um reflexo do intelecto divino. Então, você tem lá as leis do mundo, as leis do seu intelecto, eles seriam simplesmente reflexos do intelecto divino e servem de base para você sustentar qualquer defesa sua. Okay? Então, a ideia de natureza para os medievais acaba sendo muito forte nesse sentido de só aquilo que é produzido pela razão humana, através de princípios lógico-matemáticos, vamos deixar isso bem claro, tá? Quando você está usando aqueles princípios matemáticos, lógicos mesmo, exatos, é natural aquilo ali, não tem como discordar. Então, aquilo ali, inclusive, vai ser reflexo da lei eterna. Repara o seguinte, que essa lei aqui da nossa razão é limitada ainda, não está muito perfeita, mas ela, pelo menos, é algum reflexo da lei natural, da lei eterna, e por isso tem que ser levado em consideração. O que vai acontecer aqui do outro lado, do lado da cultura, tá, gente? O que vai acontecer é o seguinte, a lei divina é a lei que foi revelada por Deus. Então, os medievais são religiosos, cristãos, obviamente, católicos, né? Era basicamente o catolicismo, né? E também os muçulmanos, os judeus, tá? Então, as três religiões monoteístas, principalmente, vão ter muito essa ideia de revelação, de que há textos de revelação para as pessoas. Então, e esses textos determinam certas leis que seriam também reflexo da lei eterna, tá? A lei eterna aqui, né, que eu comentei antes com vocês, que a gente não conhece, a gente tem lá pelo menos a lei natural, que é um reflexo da lei eterna, e você teria a lei divina, que também seria um reflexo. Só que essa lei divina aqui seria justificada como, né? É através de uma ideia assim de profecia, tá? Que alguns indivíduos, tipo o conceito de profecia, o que é uma profecia, se é uma profecia válida ou não, tem toda uma série de análises mesmo. Os medievais chegam a fazer umas análises sobre o que é uma profecia, o que não é e tal, o que é um texto canônico, o que não é, sabe? Por quê, por quais razões. É claro que tudo aqui, no nível do divino, as razões ficam muito, assim, capengas, baseadas, assim, em coerência. Tá? A questão principal é essa aqui, né? É coerente que se defenda tais e tais coisas. E eles reconhecem isso, e é tudo baseado em uma série de ideias meramente coerentes. E era autoridade. Esse é um ponto também muito interessante, que era argumento de autoridade o tempo inteiro, tá? Argumento de autoridade. Mas era, tipo assim, aquilo que é determinado então, pelo livro sagrado, que é uma autoridade para o pessoal da época, era considerado ali, é próximo de Deus, deve ser levado em consideração, mas é coisa do seu grupo, é coisa do meu grupo. Eu acho que esse é um ponto aqui que é interessante para a gente falar. Tipo assim, se você pertence aos católicos,
você tem que seguir as leis dos católicos. É mais ou menos essa a ideia. Se você quer pertencer ao grupo dos judeus, então siga as leis dos judeus. Se quer pertencer à lei aos muçulmanos, também siga as leis dos muçulmanos. Então isso daqui é meio coletivista, eu diria assim, né? É uma ideia de um coletivo, de um grupo de pessoas, e para você pertencer àquele grupo, você precisa aceitar essas leis. Você, tipo assim, aceita por o quê? Fé, por crença. Repara, então, a ideia de que a crença, que a fé, está ligada a uma ideia meio social, do tipo, de pertencimento a um grupo. Se eu pertenço a esse grupo, eu tenho que aceitar por fé tal coisa. Não quero aceitar por fé, então você sai do grupo. É mais ou menos assim, né? E, obviamente, quando você sai do grupo, há todo tipo de retaliação que você já consegue imaginar, né? As revoltas, as discussões e tudo mais, né? O que é interessante aqui é o seguinte, que os medievais tinham total consciência que um argumento de autoridade não é suficiente para provar coisa nenhuma, tá? Você tem, de um lado, a lei natural, tá? A lei natural que é dos princípios lógicos da razão. Isso você demonstra mesmo. Agora, no que diz respeito à lei divina, é tudo coerência, é tipo possibilidade, é baseado numa autoridade que você só aceita porque pertence ao grupo. Se você não pertencer, você não vai acabar não aceitando, tipo, mas tem toda aquela coisa, né, retórica do tipo, se você não aceitar, você vai para o inferno. Você sabe muito bem dessas coisas, né? Então você tem uma questão da autoridade, né, digamos assim, um pouco ameaçadora, digamos assim, por trás de você não aceitar essa lei aqui. Mas observe, é cultural por quê? Porque é do seu grupo, e porque você pertence a esse grupo, que está buscando um determinado ideal de perfeição, de virtude e tudo mais. Aí você vê novamente a excelência sendo reutilizada aqui, tá bom? Então você vê aí a questão do divina, aqui antes de mais nada, como sendo tipo assim, uma reutilização de algumas coisas que já vêm dos gregos também. Por fim, a gente tem a humana, tá? A humana, aí agora é um ponto chave aqui para a gente entender por que os medievais, olha só um ponto interessante aqui, a humana já vai ser um reflexo da lei natural e da lei divina, ok? Essa humana aqui, essa lei humana, seria simplesmente as constituições, tá? As leis que regem uma cidade, tá? Antes de mais nada. Mas o que é bem interessante aqui, eu quero que você observe isso com a devida clareza. Repara, quando a gente fala de leis humanas aqui, a gente fala de uma coisa que é meramente criada aleatoriamente, como uma expressão da pessoa e tudo mais. Não. A gente tem uma ideia simplesmente de que eu preciso seguir certos princípios racionais da lei natural da razão, tá? Lei natural da razão. E acompanhar, assim, ser acompanhado aí também, né? A gente poderia acompanhar também aí de alguns preceitos divinos, que já foram determinados de antemão lá pela religião que é aceita no país, né? Digamos assim, quando você tinha um país teocrático, por exemplo. Mas, antes de mais nada, minimamente falando, vamos supor aqui, vamos omitir um pouco o aspecto divino aqui da coisa, por um tempo. Vamos colocar aqui, somente, minimamente falando, as leis humanas precisam ser baseadas nas leis da razão. Então, o que acontece? Vamos tentar pensar aqui o seguinte. A lei natural da razão, ela é muito universal. Tá? Ela determina certos princípios muito gerais, do tipo, todo objeto é idêntico a si mesmo. Um objeto não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, né? O princípio de não contradição, a ideia de um princípio, ou você é ou você não é, o princípio do terceiro excluído. Você tem umas noções assim, muito de lógica racional, okay, que regem essa lei natural. Mas ela é muito geral, tipo assim, ela se aplica a qualquer situação. Então, não serve para construir uma lei que é questão de humana, é questão prática do dia a dia dos seres humanos.
que vai acontecer? Essa lei universal, muito geral, né, que está na lei natural aqui, ela vai precisar ser adaptada para um determinado povo, para uma determinada região. E aí que está o pulo do gato aqui, que eu acho muito interessante, gente, porque muita gente, por exemplo, argumenta, né, que, olha só quantas culturas são diferentes, né? O que vai acontecer, gente? Os medievais vão entender, sim, as culturas são diferentes e devem ser diferentes. Por quê? Porque a região onde eles existem, né, onde as leis humanas, no caso aqui, as leis humanas existem, que constroem toda uma cultura muito diferente uma da outra, essas leis, elas, sim, elas estão ligadas àquela região onde eles vivem. Para dar um exemplo mais ou menos prático, pensa o seguinte, relacionar, por exemplo, extremos, do tipo o Brasil, né, com as suas praias, e o Polo Norte, lá com neve para todo lado, né? Bom, basicamente a gente pode, há certas leis que não vão fazer sentido aqui, né, mas vão fazer sentido lá, né? Sei lá, sobre algum tipo de toque de recolher por causa de algum perigo, alguma coisa assim, de ordem natural. E aqui também é tipo a questão de você ser permitido andar de roupas mais curtas ou alguma coisa assim, e lá a coisa não é exatamente do mesmo jeito. Não sei que tipo de coisa você poderia ter, mas porque você fez como que uma adaptação à região. Então a região ali onde está a coisa vai ter uma cultura, tá? Vai ter uma sequência de histórias, vai ter toda uma sequência de leis também. Eu estou colocando até coisas a mais aqui, né? A gente está falando de leis, mas vamos acrescentar as outras coisas também. A questão da cultura, das histórias, tá? Que vão ser, sim, humanas, mas elas devem ser humanas de acordo com a natureza daquilo ali, tá? Daquela região. Veja o seguinte, o resultado vai ser que a lei natural, que é universal, ela foi aplicada em várias regiões e, ao ser aplicada, ela se multiplicou. Então, você tem várias coisas, vários posicionamentos. Dependendo da região, agir de uma determinada forma é melhor, e se você fizer a mesma coisa na outra região, você já vai ter uma série de desvantagens, vai provocar uma série de problemas para você. Então, você evita. E aquela cultura ali vai ter razão de ser, vai ter uma razão de existir, deve ser defendida aquela cultura da maneira como é, né? Por exemplo, sei lá, quando a gente fala a gente fica meio pasmo quando a gente vê muita gente todo vestido de véu, assim, por exemplo, em alguns locais lá do Oriente Médio, alguma coisa assim. Mas, cara, aquilo ali é uma região que talvez a própria vestimenta pode proteger as pessoas também, de várias maneiras. Não só uma questão assim religiosa também, pode ser uma questão até regional mesmo, que pode favorecer. A questão do sol, por exemplo, um sol muito escaldante, as pessoas não têm muita condição de ter muito protetor, alguma coisa assim, pelo menos nas origens, né? Vamos falar mais nas origens, né? Então as pessoas acabam, a gente não tinha nada disso, e acabou se construindo uma ideia de que as pessoas precisam se cobrir para se proteger, sabe? É uma possibilidade, estou jogando aqui uma ideia, tá? Não estou jogando aqui de uma forma assim muito precisa, exata também não. São várias razões possíveis para isso. Mas é só para a gente ter uma ideia, então, que a coisa foi o quê? Mesmo que múltipla, a cultura, mesmo que múltipla, ela ainda é considerada em termos de ordem natural, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso. Às vezes é uma coisa meio confusa esse tipo de coisa, porque quando a gente pensa em coisas de ordem natural, né, a gente pensa realmente que a coisa é universal. Beleza, tá. A cultura, realmente, aqui é humana, né, eu botei até do lado de cá, acaba sendo múltipla. Mas o que vai acontecer entre os medievais? Né? O que vai acontecer, deixa eu botar aqui, vou até escrever aqui os medievais.
Bom, entre os medievais, a gente vai ter um pensamento mais ou menos aqui assim. Esse lado de cá, a lei natural é a base, minimamente falando, para a gente poder produzir aquilo que é da cultura, do aspecto humano, da cultura, das regiões. Tem que estar de acordo com as leis lógicas racionais aplicadas às regiões. Tá? Por isso há uma multiplicidade de culturas no mundo, porque já foi, tipo assim, as diversas aplicações possíveis dessa lei universal. Os medievais tinham essa noção, mas repara que eles continuam com aquela ideia um pouco assim de excelência, de nobreza, que vai ser muito frequente, vai ter que sempre buscando o melhor. Repare que a gente deixou de falar um pouco de areté, de nobreza, a gente até fala, né? Ainda fala bastante, né? Mas não era muito essa questão de excelência, talvez. A gente continua, né? Em certo sentido, a gente continua na Idade Média, a verdade é essa. Mas a gente muda um pouco o foco da coisa. Ao invés de falar assim, nesse sentido de heroísmo, tipo assim, heroísmo de coragem, de passar por cima dos outros, realizar certas atitudes assim meio que violentas até para ser o melhor, né? Como os gregos às vezes tinham um pouco disso. Agora na Idade Média você vai ter a ideia de melhor também, vai ter a ideia de excelência, nobreza. No entanto, você vai ter uma ideia assim meio que de santidade por trás, né? A ideia de santidade de você ser santo e tal, né? Você já estão bem carecas de saber sobre esse tipo de pensamento. Aí buscar a santidade, buscar a excelência para se aproximar de Deus e tudo mais, ok? Quanto mais você segue a lei natural, mais você se aproxima do que? Da lei eterna, okay? Que é a lei daquilo que está dentro do intelecto divino, digamos assim. Então, você tem que seguir então as leis divinas, né, no caso aqui, que também são culturais. Você pertence a uma determinada religião, pertence a um determinado coletivo. E esse coletivo defende uma aproximação de Deus a partir dessas leis, então você tem que seguir essas leis divinas também. Então, agora, indo para os modernos, que a coisa vai mudar bastante. Tá? Vamos lá, finalmente, para os modernos, e que é o finalmente mesmo. Finalmente, os modernos propriamente, gente, a gente vai ter vão ter uma noção bem diferente aqui, que vai ser basicamente o seguinte, né, que eles vão separar dois estados mesmo, né? Você vai ter o estado de natureza e o estado de sociedade. Eu acho que vocês já puderam ver nos vídeos de uma maneira razoável aí um pouco dessa distinção, tá? Mas eu vou só para reforçar um pouco mais essa questão aqui, porque o ponto aqui deles vai ser exatamente a questão do contrato, né? Vamos lá. E, contrato, não, estado, botar estado de sociedade. A gente tem aqui, então, né, os dois estados que a gente já comentou lá. Vamos tentar, então, identificar algumas coisas aqui desses dois estados agora na época moderna, que vai fazer vai ter todo o diferencial para a gente chegar, então, na idade contemporânea. É o seguinte, gente, quando a gente fala de natureza, estado de natureza, a gente está falando na idade moderna que nós somos individuais por natureza. Né? Isso é interessante, que é uma coisa que eu não coloquei aqui entre os antigos e medievais, é que para esse pessoal aqui, nós somos animais sociais. Vou até escrever aqui rapidamente, só para a gente fazer a referência, né? Nós temos aqui os animais sociais, ok? Nós somos animais sociais para os antigos e medievais, ok? O que significa ser animal social? Ser animal social significa que você vive em conjunto, vive no coletivo por natureza. E, tipo assim, como as formigas e as abelhas. É exatamente essa a comparação que é feita com relativa frequência. A formiga, por exemplo, ela, por natureza, ela vive em coletivo, tá? Então ela é considerada um animal social.
Alguns outros animais, não sei, tipo alguns felinos, vivem sozinhos. Tá? Parece que conseguem ter uma vivência sozinha, até para caçar algumas aves também. No entanto, os animais sociais mesmos, que formam um certo coletivo, tá? Tipo formigas e abelhas, eles não conseguem viver sozinhos. Tá? Tipo assim, se for viver sozinho, é como se eles tivessem algum tipo de deficiência. Os antigos e medievais tinham muito essa ideia de que se você for um animal, digamos, se você viver isolado, na verdade você está vivendo isolado de uma forma ou porque você tem algum problema na sua natureza, tá? Você tem um tipo de deficiência. Os gregos chamavam de idiotas, tá? É interessante a palavra, idiota. Idiota significa aquele cara que vivia sozinho na dele ali, sabe? Tipo, era antissocial, né? Uma ideia de ser antissocial. A pessoa fica sozinha na dele, não tem envolvimento político, não tem nenhuma relação com nada. Idiota não é tipo de ser burro, de ser besta, alguma coisa assim, não. Mas é de simplesmente não ter aquela convivência social e por isso mesmo não usufrui de todos os benefícios, ok? Você é chamado de idiota, né, pelos gregos. Então você vai ter uma certa deficiência se você não viver em grupo, tá? Você vive em grupo por natureza. Assim, se você vê uma formiguinha andando sozinha, é porque ela tem algum problema. Ela foi expulsa do bando de alguma forma, é porque ela tem algum problema. Os medievais tinham um pouco disso também, mas tipo assim, aquela coisa do divino, da aproximação do divino, tipo assim, por questões de monastério religioso, né, que a pessoa vivia isolada, sabe? Então, não é que ela está exatamente isolada, ela está com Deus, tipo assim. É mais ou menos desse tipo também, né? São pessoas divinas, pessoas próximas de Deus, então eles vivem isoladas do resto do grupo. Então, a ideia, por exemplo, do isolamento ali, as outras pessoas, digamos assim, superiores entre, tipo assim, porque estão mais próximos de Deus, porque eles querem estar mais próximos de Deus, pelo menos querem estar, né? Para esses pensadores antigos, o coletivo vem em primeiro lugar. Tá? Então você sempre está em função da sociedade, do grupo onde você vive, né? Aquela coisa de você seguir as leis divinas é porque você pertence a um coletivo, é por isso você precisa fazer tipo sempre uma noção de parte, você é como parte. É tipo isso mesmo de corpo, né? Imagina uma ideia de corpo em que você está pertencendo a esse corpo, uma vez que você pertence a esse corpo, você tem que seguir a ordem geral do corpo, né, antes de mais nada. E quando acontece, olha só que interessante o ponto aqui, né, que é o pensamento, assim, geralmente de animais sociais, assim, né, de um coletivo, né, que é a ideia de que se o membro falhar, tiver algum problema, a gente pode amputá-lo, né? Olha o problema aqui. Aí fica justificado o quê? Primeiro, a pena de morte, logo de cara, né? Tipo, você parece fazer sentido a pena de morte. A Inquisição, né? Muita gente fala assim, poxa, mas como é que a Inquisição pode ter sido santa, gente? Não tem como, não sei o quê, muitas pessoas morreram. Cara, ela seria santa por quê? Por causa do pensamento coletivista que eles tinham. A ideia de que para salvar o todo da sociedade, do grupo, aquele indivíduo precisou ser morto, digamos assim. Né? Então, para salvar o resto do grupo. Esse é um problema muito sério que acontecia até a Idade Média, tá? Com muita frequência. E depois vai ser meio que retomado um pouco, né? Pelo comunitarismo contemporâneo. Algumas visões comunitaristas, assim, até ligadas um pouco ao marxismo, por exemplo, né? Você vai ter uma ideia mais de coletividade e parece que o coletivo vai ter uma certa prioridade sobre o indivíduo. E também há esse problema, né? Agora, beleza, isso daqui tudo, tá? É o medieval, tá? O medieval, assim, o coletivo tem uma certa prioridade sobre o individual e isso dá margem para se justificar um monte de coisa, tipo essa coisa da pena de morte, a prisão mesmo, o exílio, tá? E esse tipo de atitude parece que é todo razoável, né? Até a gente pode pensar assim, poxa, mas que pensamento mais limitado, né?
Mas, cara, se você for pensar bem na própria situação que a gente está vivendo aqui, né, a questão da quarentena, é mais ou menos uma coisa desse tipo, né, gente? Se você for pensar com calma, a quarentena é simplesmente uma situação em que, tipo assim, vamos supor, se uma pessoa está com um vírus, com algum problema lá, ela tem que ser isolada do resto das pessoas, né? Porque senão ela vai contaminar todo o resto. É mais ou menos esse o pensamento comunitarista, tá? Tipo assim, você tem que ter uma preocupação de salvar pelo menos aquele indivíduo, a sociedade, o grupo como um todo, em detrimento daquele indivíduo, tá? Aquele indivíduo ali, deixa ele, tipo assim, não é deixar ele morrer, ele vai tentar salvar ele, mas hoje a gente tem esse pensamento, mas naquela época, não, deixa ele separado. Repara que é assim que você começa a separar, tipo, a colocar certas pessoas sempre à margem da sociedade também, tá? É uma outra, tipo assim, uma outra explicação de por que as pessoas botavam os leprosos na Idade Antiga, tudo botava para a margem da sociedade, para que não, peraí, a gente não pode se contaminar, que não sei o quê. E você tem lá a ideia de você estar salvando pelo menos o coletivo, né? Há muito disso. Né? Aí, esse é um pensamento, tá, gente, que está muito, muito arraigado na gente. A gente parece que a gente não percebe isso, a gente usa de vez em quando. Né? Agora, beleza, vamos para a Idade Moderna, finalmente. Né? A Idade Moderna vai ter esses dois estados aqui, estado de natureza e estado de sociedade. Vocês já aprenderam lá um pouquinho, né, que Thomas Hobbes defendia basicamente, vou falar aqui de uma maneira bem resumida, né, que a natureza é caótica, é totalmente desordenada, enquanto a sociedade é ordenada e organizada. Então, vou botar aqui essas duas caracterizações. O que vai acontecer, gente? Beleza, essa é a primeira noção que a gente começa a ter. Né? Há dois estados. Um totalmente caótico. Imagine que você está lá na época das cavernas, tá? E você, para sobreviver, tá? Simplesmente, e aí que está, eu acho que o ponto interessante. Para sobreviver, você tem que passar por cima dos outros. Essa é a questão principal, o instinto de sobrevivência. Por uma questão de instinto de sobrevivência, eu simplesmente valorizo somente a mim mesmo. Eu sou egoísta, sabe? Eu penso somente em mim e que os outros que se ferrem, mais ou menos assim. Então, eu vou ser capaz, por exemplo, no estado de natureza, que seria mais ou menos uma época em que as pessoas simplesmente viviam nas cavernas, por conta própria, e você tinha toda uma questão de, se você encontrasse com uma outra pessoa, você tinha lá a sua maior ameaça possível. Tanto que você tem lá a frase dele, né, de que o homem é o lobo do homem. Né? A maior ameaça que o ser humano poderia encontrar seria simplesmente se encontrar com um outro ser humano. Tá? Isso que é o ponto mais caótico aqui da coisa toda. Né? Você imaginar assim que você simplesmente não pode confiar em ninguém. A pessoa pode roubar tudo que você tem. Né? Para você ter uma ideia mais ou menos disso aqui, pensa o seguinte, o que seria um estado de natureza, mesmo nos dias atuais, né? É onde a sociedade não está presente, tá? Então imagina lá você, por exemplo, sei lá, aqui na minha cidade de Magé, no meio do beco lá, no meio da madrugada, tudo escuro, né? Só você e outra pessoa vindo, né? É você e outra pessoa. Cara, você não vai cagar de medo? O que essa pessoa vai fazer com você, né? Você fica com aquele medo, né? Tipo assim, a outra pessoa se torna como que uma ameaça para você, né? Porque ali não tem a sociedade para regular nada. Né? Ninguém está vendo nada, não tem câmera de segurança, não tem proteção nenhuma, não tem policial, não tem nada, é só você e a outra pessoa. Tipo assim, é como se a pessoa voltasse para o estado de natureza, literalmente. Então é uma coisa assim, tipo, nesse estado, vigora simplesmente, tipo assim, o instinto de sobrevivência. Se realmente um dos dois tiver, digamos assim, a necessidade de conseguir alguma coisa, ele vai passar por cima do outro. É mais ou menos isso que está por trás do pensamento de Thomas Hobbes. O ser humano, então, vai ser o quê? Muito individualista, tá? A gente vai pensar aqui, então, que o ser humano vai ser individualista. Vou colocar aqui, mais embaixo, que vai servir para os outros também, né? O indivíduo vem em primeiro lugar no pensamento moderno, ok?
O coletivo ali vai vir em segundo lugar. Aí você fala, poxa, mas aí o pensamento marxista, por exemplo, ele valoriza muito o coletivo, não é, professor? Pois é porque o marxismo ele já está criticando o contratualismo, em certo sentido. Ele sofre uma certa influência de Hegel depois, que Hegel vai voltar a um certo comunitarismo também, e por isso que a gente acaba tendo um pensamento um pouco mais comunitarista. Tá? Mas a gente deixa um pouco esse individualismo que foi da época moderna, ali, século XVI a século XVIII, tá bom? Mas, a princípio, é individualista e a cultura, né, seria tudo que é coletivo, tá bom? Coletivo, moral, ético. As coisas que são, assim, éticas e morais, coletivas, parece que tudo vem o quê? Simplesmente desse estado de sociedade. Mas o que vai acontecer? Como é que a gente sai desse estado de desordem total, de caos total, para o estado de sociedade? Através do nosso bom e velho pacto, um acordo, tá? Imagine que dois indivíduos começaram a se encontrar e começaram a entrar numa coisa. Olha só, cara, eu não quero que aconteça nada comigo, não quero que você... Aí o outro também, eu também não quero nada. Vamos tentar então num acordo, sempre quando a gente passar um perto do outro, a gente não faz nada um com o outro. Beleza, já começou o pacto ali, para começo de conversa, né? Mas, assim, uma coisa bem simplesinha, assim, a princípio. Mas você vai imaginar o seguinte, que esse pacto é muito mais do que isso. Na verdade, você vai ter alguém que vai ter que regular a coisa toda, porque simplesmente dois indivíduos ali, tipo, ainda não está resolvido o problema, né? Você vai precisar de uma espécie de um juiz, minimamente falando, para determinar quando que esses dois indivíduos vão estar, digamos, seguindo o combinado e quando não vão estar seguindo o combinado. Então, aquele juiz, aquele cara que vai determinar o que é o certo e errado, seria como que um soberano, né? Um terceiro aí necessário para que as pessoas interajam de uma forma saudável e social, né? O soberano, então o Estado, né? O rei, no caso, ele determinará, né? Quem está certo, quem está errado. O ponto é o seguinte, veja como que mudou a coisa totalmente aqui, né? Para viver em sociedade, para viver em grupo, agora as pessoas precisam fazer como que um acordo, um pacto, e assim, uma vez que eles viveram em acordo, em um pacto, eles vão poder, né, digamos assim, ter uma paz, ter uma segurança, a questão ali, ter só que o problema é que você vai estar sempre submisso, né, você vai largar a mão da sua liberdade um pouco, deixar de lado a sua liberdade, para poder digamos assim, ter mais segurança. Você vai se assegurar a sua vida, a sua sobrevivência, um pouco mais, tá? Mas, tipo assim, vai ter que perder um pouco da sua liberdade. Você não vai poder fazer qualquer coisa. O rei lá vai poder te punir, vai poder te prender, né? E assim por diante. Né? Então, você vai ter, então, nesse pensamento aqui, ó, moderno, o quê? Um lado muito individualista e no aspecto natural. Então, perceba, o ser humano é, por natureza, individual. Esse é um pensamento que vai ser do século XVI ao século XVIII. 19 já começa a mudar um pouco a coisa. Tá? 19 já começa a aparecer Hegel lá, que vai ter um pensamento mais comunitarista de novo, que é a ideia de somos animais sociais. Não somos animais sociais, mas somos seres sociais, nesse sentido. Vai mudar um pouco o discurso. Mas Hegel vai estar resgatando um pouco aquela visão já antiga e medieval, um pouco, em alguns aspectos, tá bom? A característica típica desse período moderno vai provocar essa distinção individualista, coletivo. E, gente, olha só o ponto aqui, que é o ponto-chave que eu quero que vocês também pensem, tá bom? O aspecto moral, ético, tá? Vai ser todo baseado, então, em certos pactos e certos acordos. As religiões vão ser meros pactos e acordos também, em certo sentido. E não vão expressar leis universais.
a princípio não é necessário, é somente um acordo para que as pessoas possam conviver razoavelmente, possam expressar os seus instintos, seus sentimentos, as suas subjetividades. Então você já vai começar a perder um pouco do contato com a natureza. Quanto mais você vai para um nível de estado de sociedade, mais você vai se separando de um estado de natureza. E essa quebra aqui é que é típica da Idade Moderna, tá bom? Enquanto você está lá na Idade Média e Idade Antiga, meio que tentando imitar a natureza, tá dando para perceber o ponto? Eles tentam imitar a natureza, acabam criando uma certa graduação, tá, do que é a melhor cultura em detrimento de outra cultura, sabe? Porque a cultura que mais se aproxima da natureza é a melhor, certo? Mais se aproxima da ordem da natureza. Agora, aqui não. Aqui é coisa tipo assim, é um pacto social, as pessoas entraram num acordo entre si e viveram daquela maneira. Porque expressa melhor os sentimentos dela, expressa melhor os pensamentos dela. Então, é uma questão de expressividade cultural do local. Gente, isso muda totalmente a visão que a gente poderia vir a ter, tá? Porque pensa, por exemplo, nos jesuítas, quando eles vieram para o Brasil, eles simplesmente imporam, né, a cultura europeia aqui. Por que eles fizeram isso? Bom, eles basicamente estavam movidos por esse ideal meio que coletivista, meio que, digamos assim, comunitarista, né, dos animais sociais, aquela questão de você pensar ali que a sua cultura está mais próxima da natureza, então eu preciso fazer com que esses indivíduos que estão com uma cultura tão distante da natureza, vamos fazer eles aprenderem um pouco essa cultura que está mais próxima da natureza. É isso que acaba acontecendo, né? Você vai ter um processo de aculturação, né, aqui no Brasil, né, dos indígenas, principalmente por causa desse ideal, um pouco assim, tendência medieval ainda, né, que os jesuítas tinham. Então eles basicamente vão impor um pouco dessa questão da autoridade deles, assim, e vai impor, né, uma cultura europeia aqui no Brasil. Repara, então, que já é nesses aspectos que a gente começa a ver um processo de colonização, tá? A colonização como aconteceu aqui no Brasil, né? Os jesuítas chegando aqui no Brasil. Agora, com essa visão um pouco mais separada de estado de natureza, estado de sociedade, a gente, aqui, ainda em Hobbes, a gente não consegue ter muito avanço, tá? Então, em Hobbes, a gente não tem muito avanço. Mas no outro pensamento, no pensamento de Rousseau, que é o que eu vou acabar de colocar aqui para vocês, a gente já começa a imaginar uma coisa mais favorável para as colônias em detrimento das metrópoles, tá bom? Porque enquanto na metrópole lá você tinha um pensamento do tipo, nós somos os mais ordenados porque somos os mais intelectuais, os mais sociáveis. Aqui então, mais Hobbes, olha só, esse pensamento hobbesiano aqui ainda, tá, justifica um pensamento colonialista, tá? Ainda justifica. Assim como você tem lá um pensamento medieval e antigo que justifica um pensamento colonialista, aqui em Thomas Hobbes a gente tem um pouco disso também. Por quê? É aquela ideia de que eu sou mais civilizado, né? Eu não sei se você... Essa distinção entre civilizado e uma pessoa que é, como pode dizer, bárbara, sei lá, selvagem. Eu sou o civilizado e esse cara aqui é o selvagem. Veja como uma coisa meio assim do tipo, civilizado como uma coisa positiva, né? É onde tem a segurança, onde tem a ordem, onde a pessoa está submissa ao Estado, mas está num estado melhor, tá? Ela está em segurança, está bem, está em paz. Agora, o bárbaro não, esse bárbaro, ele está vivendo num estado de natureza, de que é caótico, que só provoca o mal para ele, que não sei o quê. Então, o pensamento de Thomas Hobbes ainda justifica muito a atitude dos colonialistas, tá? No sentido de impor um pensamento que se acha um pouco superior, no sentido de que é mais, digamos, civilizado, né? Enquanto os outros que não seriam tão civilizados assim, né? Você tem muito desse pensamento aí, ainda em Thomas Hobbes. Agora, o que vai fazer a diferença será exatamente um pensamento mais ligado a Jean-Jacques Rousseau, tá bom?
Vou colocar aqui, então, para a gente entender um pouco da coisa. O que vai acontecer aqui é que o Jean-Jacques Rousseau vai ter um pensamento do bom selvagem. O bom selvagem, né? A pessoa que vive na natureza seria uma pessoa mais bondosa, enquanto a pessoa que vive na sociedade é uma pessoa mais corrompida. A gente tem aqui o pensamento de Jean-Jacques Rousseau como sendo exatamente aquele que vai se opor diretamente ao pensamento de Thomas Hobbes. E esse aqui, gente, eu posso dizer que é o pensamento base que a gente usa, costuma usar nas universidades, tá bom? Então, qual é a ideia? É basicamente o seguinte: o ser humano, quando está vivendo lá no estado de natureza, não é que ele vai simplesmente querer passar por cima dos outros. Muito pelo contrário. A gente vive muito bem entre nós, entre as pessoas, digamos, num estado puro, né, num estado sem maldade, quando a gente não pensa em provocar o mal para as pessoas. Então, por natureza, o ser humano nasce bom, ok? E muito do que o Jean-Jacques Rousseau vai usar para exemplo, exatamente os indígenas, né? Os indígenas, na verdade, teriam vários exemplos de pessoas que foram boas e não tem nada a ver por eles serem, digamos assim, com menos civilização, digamos assim, que eles vão ser piores. Não, muito pelo contrário, eles parecem pessoas muito mais puras e muito mais bondosas do que aquelas pessoas que estavam vivendo na sociedade. A justificação de Jean-Jacques Rousseau, né, para a existência, para a origem do Estado, não foi para a origem, por exemplo, da coletividade, foi exatamente o fato de, em algum momento, o pessoal começou a determinar o seguinte: olha só, isso aqui é meu, aquilo lá é seu, sabe? Começou a separar, tipo, a propriedade privada, né? Isso é meu, aquilo lá é seu. Quando a pessoa começou a separar isso, gente, não teve jeito. Começou a haver disputas entre as pessoas, começaram a aparecer situações em que alguém queria superar o outro e queria ter mais que o outro. Então, a propriedade privada, em Jean-Jacques Rousseau, acaba sendo a base de todas essas corrupções e males que acontecem na sociedade. São pessoas que são muito mais ricas do que pessoas pobres que não têm quase nada. Tá bom? Então, assim, para resumir bem aqui o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que tem muitos detalhes, né? A questão do contrato social ainda vai ter, pode ser considerada uma nova etapa, mas vamos pensar aqui, né, que o estado de sociedade para Rousseau, tá bom? Ele digamos assim, as pessoas fazem um certo contrato para sustentar essa ideia de propriedade privada que acaba provocando males. A ideia dele é o seguinte: que a gente talvez precise corrigir o contrato social, corrigir de uma forma a ser mais popular, populista. A visão de Jean-Jacques Rousseau é que o ser humano, que a população em geral deve prevalecer, né? A opinião da população deve prevalecer. Falando de uma maneira bem generalizada aqui, tá, gente? Para a gente não entrar em muitos detalhes, para a gente não perder um pouco o foco, o ponto que eu queria comentar com vocês. Você observa o seguinte aqui: há um lado extremamente oposto entre o Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau. Veja que aqui, né, o ser humano nasce mal e a sociedade o ordena. É o pensamento de Thomas Hobbes. E no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, a pessoa nasce boa e a sociedade o corrompe. Quem está certo? Quem está errado? Ambos continuam acreditando que o ser humano é individual por natureza, tá? Coletivo, talvez um pouco aqui, você pode ser levado aqui para o lado natural também, para Rousseau, mas vamos supor que o coletivo ainda está no lado da sociedade. Coletivo, que eu quero dizer, é de pessoas realmente se unirem, né, e para determinados fins. A pessoa começa a fazer isso realmente em sociedade, né? E as pessoas se unem principalmente para proteger a propriedade privada, pelo menos assim era o pensamento de Rousseau. Né? A quantidade apesar de que a gente pode supor talvez alguns coletivos iniciais, originais, digamos assim, em termos naturais também.
no pensamento de Rousseau. Tá? Mas vamos supor que esse coletivo realmente, assim, em termos de, ainda no estado de sociedade mesmo, já é distorcido, corrompido por causa da propriedade privada. A questão da moral e da ética, gente, realmente é construir, né, coisas que sustentem toda essa situação de desvantagem, de pessoas que são mais ricas, mais pobres. E você vai ter lá vai ter toda uma análise no sentido de verificar como que essas coisas todas foram como que construídas, tá? E eu acho que é o ponto aqui que eu quero chegar para vocês. Se, digamos, essas coisas foram feitas, né, foram construídas, né, elas podem ser o quê? Desfeitas, tá? Esse é o ponto máximo aqui que a gente pode supor dessa nossa aula. Se aqui, vou botar até um pouco aqui em cima, né? O que é feito pode ser desfeito. Essa é a base do que moveu, né, o pensamento, digamos assim, basicamente todo o movimento posterior, né, de Jean-Jacques Rousseau. O que é feito pode ser desfeito. E o que acontece aqui é o seguinte: o lado cultural, né, que foi fruto de todos esses males, ele pode ser desfeito. Essa é a esperança que o Jean-Jacques Rousseau vai dar para as pessoas. Você pode aprofundar o contrato social de uma forma a evitar a corrupção, né? E essa é a visão que muitas pessoas vão pensar, né? Vamos dar um foco então agora naquilo que envolve as convenções sociais, aspecto cultural, aspecto das normas, das leis. E quanto mais a gente dá foco para isso aqui, mais a gente tem pelo menos uma esperança de modificação. Observa então aqui: inato, né, nasce conosco e aprendido pelo grupo, em sociedade. Você tem ali uma esperança de que, uma vez que o negócio foi aprendido, não precisa ser aprendido dessa maneira, tá? Agora, se nasceu conosco, parece que o negócio é meio que entranhado em nós, tá? Sabe? Parece que não tem como mudar. Essa que é o problema, né? A questão de que o natural em nós parece que exatamente não pode ser desfeito. Vou botar aqui, né, tipo, só para expressar essa coisa, né? Eu vou botar imutável, parece que ganha essa força, né? O que é natural é imutável. O que é da natureza humana você não deve nem buscar mudar, porque se você buscar mudar, você vai se prejudicar, né? Você não pode mudar uma coisa que é do seu organismo, da sua própria natureza. Não sei se você já está começando a associar algumas ideias na sua cabeça aí, sabe? Por exemplo, quando você fala da homossexualidade, quando tentam, por exemplo, falar da cura gay, né? Tentando modificar uma coisa da natureza humana. O que vai acontecer aqui? Está tentando forçar a barra a respeito de uma coisa do organismo. Dá para mudar a questão do organismo? Não daria, certo? Mas o que acontece? Deixa eu fazer deixa eu botar aqui o comentário para ter. Deixa eu escrever aqui só para vocês verem. Esse outro vai ser, né? Vai ter uma possibilidade de desenvolvimento, exatamente por causa desse princípio aqui, né? O que é feito pode ser desfeito. Então, isso aqui, você tem uma certa ideia de desenvolvimento, progresso. Veja aí, então, por que um lado mais progressista, mais de esquerda, tende a valorizar uma coisa assim, que vai um pouco para esse lado de Rousseau, porque você tem uma ideia de que a coisa, esses males foram aprendidos, e você pode haver um desenvolvimento em relação a esses males. A gente não precisa ficar preso a eles, né? Agora, no pensamento de Hobbes, a gente parece que a gente fica preso, a gente não consegue mudar. Então, aqui, ó, beleza. Esse é o ponto mais importante, eu diria, o do mutável, tá? E do desenvolvimento. Você começa a acreditar na possibilidade de você ter de que isso daqui, uma vez que é natural, é imutável. E uma vez que é cultural, que é aprendido, tá?
que não nasce com a gente, não nasce, a gente pode desenvolver essa coisa. A partir da própria educação, a partir da criação de novas leis, a partir do desenvolvimento de novos costumes. Então você tem lá um pensamento de que há uma possibilidade de desenvolvimento.